E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma palestra da Python Brasil 2021, né? Desde já agradeço vocês pela presença. Meu nome é Ana Carneiro e eu vou fazer a minha descrição. Então, eu sou uma mulher parda, meus cabelos são ondulados e verde e roxo. E atrás de mim tem um guarda-roupa. Eu acho que é isso. Aí agora a gente vai ter a palestra Machine Learning do início ao fim, né? Uma breve visão de um projeto de ML. E vão ser duas palestrantes. Opa, desculpa. Vocês estão me ouvindo bem? Será que está muito baixo? Ah, beleza, estão me ouvindo. Então, vão ser duas palestrantes. Eu só preciso ver certinho o nome que acho que mudou. Era Débora e... Peraí só um minuto. Débora e Angélica. Tudo bem, meninas? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, bem-vindo, né? Em nome de todo mundo aí da Python Brasil, eu agradeço pela presença de vocês. E eu acho que é isso, né? Agora eu passo a palavra para você. Tá bem. Então, eu vou começar a apresentação, mas antes eu vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos e as pontas estão em azul. Estou vestindo uma blusa preta e uso óculos redondo e a armação é cor dourada. E ao meu fundo tem uma parede branca. Bom, como a Ana mencionou, a nossa palestra vai ser sobre Machine Learning, né? Do início ao fim, e uma breve visão de um projeto de ML. A gente está falando aqui que é uma breve visão, porque em meia hora não dá para falar de um projeto de ponta a ponta. Bom, mas quem somos, né? Eu e a Angélica estamos aqui representando um grupo de estudos em Data Science, que apelidamos de GETS. Então, surgiu com um grupo de mulheres da Parede de São Paulo e começou lá no segundo semestre de 2018. Na época eu não fazia parte, eu só fui agregar em 2019, mas existem mulheres que começaram. A Angélica, por exemplo, que foi uma das mulheres que começou o estudo. Outras mulheres entraram e saíram, e hoje, atualmente, estamos compostos comigo, com a Lari, com a Lari, né? Com a Mari e com a Pri. Então, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Débora Furones, minha formação eu sou atuária, mas atualmente estou como cientista de dados numa empresa de segurança e atualmente eu sou mestranda em informática e gestão do conhecimento. Existem também duas outras mulheres que fazem parte do grupo, mas por questões pessoais, elas deram uma parada nesse momento, mas elas ainda estão com a gente de alguma maneira. Então, essa é a minha apresentação. Vou deixar a Angélica se apresentar também. Boa noite, pessoal. Acho que primeiro só me apresentando aqui, eu sou uma mulher de pele clara, com o cabelo castanho, com fone de ouvido preto, com fundo branco e uma janela ao fundo. Eu faço parte do Guedes desde 2018, como a Débora comentou. Trabalho com ciência de dados em uma empresa de recuperação e sou professora auxiliar no programa de ciência de dados do INSPER. Boa. Então, voltando aqui para a apresentação,
dando continuidade, então, o nosso grupo esse ano está focado em estudar o livro Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow. Então, aqui, toda essa palestra foi baseada nesses estudos que a gente faz toda segunda-feira. Então, indico esse livro, ele está sendo muito agregador para a gente e para o grupo em si. E a estrutura da apresentação, vou falar brevemente o que é Machine Learning, os 6 passos para um projeto de ML e conclusões, e para saber mais. Então, o que é o ML, né? O que é o Machine Learning? Então, nessa figura aqui, ele fala que Machine Learning é a ciência e a arte de programar computadores para que eles possam aprender com os dados. Então, o Mitchell, lá em 1997, ele deu essa definição, né, para o que é Machine Learning. Então, ele fala que o T, que é a tarefa, o P, performance, e o E, experiência. Então, essa imagem, ela diz que um programa de computador, ele aprende pela experiência E, com relação a algum tipo de tarefa T, que é alguma medida de performance P, e seu desempenho é T, conforme medido por P. Melhora com a experiência em E. Tá bom, mas o que tudo isso quer dizer, né? Então, mas para falar a verdade, né, as máquinas, elas não aprendem. Então, o que o Machine Learning, né, tipicamente faz? Ele faz o quê? Encontrar uma fórmula matemática que, quando aplicada a uma coleção de entradas, né, que chamamos de dados de treinamento, ou training, e produz as saídas desejadas. E essas fórmulas matemáticas também geram saídas corretas para a maioria das outras entradas distintas dos nossos dados de treinamento, que a gente chama como dados de teste, né? Então, com essa condição de que essas entradas vêm da mesma distribuição estatística ou de uma distribuição semelhante àquela de onde os dados de treinamentos foram extraídos. Então, basicamente, o que a gente tenta fazer com o Machine Learning é generalizar uma fórmula matemática que se aprenda com dados anteriores para depois a gente conseguir generalizar as novas entradas e ele traz alguma resposta para a gente. Então, aqui, eu vou começar a falar dos 6 passos para um projeto de ML. E o primeiro é um olhar para o problema. Então, tudo se inicia com algum problema, certo? Que a gente precisa resolver. Então, qual é o tipo, por exemplo, qual o problema que a gente deseja resolver, né? Qual o objetivo? Se for um objetivo comercial, se for um outro tipo de objetivo, mas que existam problemas, e esse problema envolve dados e a gente precisa solucionar. Então, eu trago aqui, eu gosto bastante dessa metodologia, o CRISP-DM. Então, ele fala, tem a primeira etapa aqui, que é o Business Understanding, né? Com o pessoal de dados aqui, para a gente também entender quais os dados que existem dentro da empresa, ou dentro de uma ONG, enfim, que a gente consiga utilizar para resolver esse problema. Então, o primeiro aqui, a primeira etapa, é esse olhar para o problema. Então, qual modelo você usará? Qual a solução no momento, se houver? Quais as métricas para medir o desempenho do modelo? Quais são as hipóteses? Então, é nesse primeiro momento que eu julgo que seja o momento crucial para o sucesso do projeto, é a questão de entender o tipo de problema, porque muitas vezes a área de negócios, né, eles não entendem, e tudo bem também, porque a função deles não é essa. Então, aqui a gente tem que entender muito bem, para no final a gente não resolve o problema com uma classificação, por exemplo, e o problema seria uma clusterização. Então, aqui, essa etapa é muito importante para a gente saber se é um modelo supervisionado, se não é um modelo supervisionado, se é um modelo de classificação ou de regressão, é aprendizado em lote ou um aprendizado online. Então, eu, Débora, julgo que essa parte seja muito fundamental e crucial para o nosso sucesso do nosso projeto. Então, o segundo passo aqui é obter e visualizar os dados, porque não adianta também chegarem para nós, né, falar que existe um problema, mas não existem os dados suficientes para a gente conseguir analisar. Então, aqui a gente tem que
enfim, fazer o download dos dados, né? Buscar em algum banco de dados, dados externos, dados internos. Né? Então, a gente tem que entender e obter esses dados, verificar qual é a estrutura dos dados, se são dados estruturados, se não são dados estruturados, criar um conjunto de teste para evitar vieses e pré-análise. Então, a gente deixa uma parte reservada, né, do conjunto de dados para o teste. E a parte de visualização dos dados, que aqui a gente consegue visualizar os dados graficamente para identificar alguns padrões. Então, graficamente fica muito mais fácil a gente conseguir visualizar alguns padrões do que só olhando uma tabela, por exemplo, né? Então, aqui a gente consegue buscar correlações entre cada par de atributos, experimentos combinando alguns atributos, né? Fazendo filtering engineer, nesse caso. E o terceiro passo aqui que a gente construiu nossas ideias foi preparar os dados para os algoritmos. Então, aqui, nessa parte, que a gente vai construir os nossos dados, né, o nosso conjunto de dados, para preparar para os algoritmos. Então, aqui, a gente consegue criar, né, algumas funções para limpar os dados, para otimização de tarefas, manipular textos e transformar esses textos em atributos categóricos. Aqui, essa parte, eu acho que resume muito bem o sentimento, muitas vezes, quando a gente começa a preparar os dados. Então, esse GIF aqui, na verdade, é uma analogia à biblioteca Pandas, que é muito utilizada por análise de dados, ciência de dados, e quem nunca teve um momento desse Pandas aqui furioso, né? Constantemente a gente acaba tendo. E então, aqui a gente consegue customizar, né? Transformando algumas variáveis, né? Fazendo algumas combinações dessas variáveis. Então, escalonar características, normalizar os dados. Então, essa parte, ela é fundamental para a gente conseguir trabalhar e desenvolver. Lembra lá no começo que eu falei, a fórmula matemática? Essa fórmula matemática, ela espera números, né? E, então, tudo que não for numérico ou não existir, né? Que a gente fala dados nulos. Então, é nessa etapa que a gente prepara todos os dados. Então, voltando aqui para a metodologia CRISP, então, o próximo passo lá anteriormente, a gente estava lá na parte do entendimento do negócio, junto com entendendo os dados. E nessa etapa, a gente entendeu os dados, e agora a gente começa a preparação desses dados. E, para preparar os dados dos algoritmos, existe uma pipeline de transformação desses dados. Então, o Scikit-Learn é uma biblioteca extremamente utilizada e muito útil para quem trabalha com a parte de análise de dados e ciência de dados. Ele já tem, na verdade, uma classe, né, que ajuda com todas essas transformações que a gente precisa fazer. Então, lembra que eu mencionei que a gente tinha dados nulos, dados categóricos, também há a possibilidade da gente customizar a transformação, então a gente consegue reaproveitar aqui a classe de transformação de pré-processamento do Scikit-Learn, e a gente consegue customizar essa transformação. Aqui a gente faz a padronização e a normalização dos dados, porque muitos algoritmos esperam, né, os dados padronizados e dados normalizados. Vamos supor que a gente esteja trabalhando com escala, com metros, quilômetros, milhas, então a gente tem que fazer uma padronização nesse momento. Então, o Scikit-Learn, na verdade, o livro todo, né, é baseado no Scikit-Learn, e ele traz essa facilidade para a gente de construir um pipeline que a gente já consegue trabalhar, tratar tanto os dados nulos, os dados categóricos, fazer customizações necessárias para algum tipo de problema que a gente tem especificamente para o nosso negócio, para o nosso problema. Então, aqui o Scikit-Learn facilita bastante a nossa vida. Bom, da minha parte, era isso. Agora a Angélica vai tocar daqui em diante. Que a parte... Tá dando para me ouvir? Sim. A parte depois de ter os dados já trabalhados, você já passou por aquele momento de raiva lá do Panda e tal. E aí a gente finalmente chega na etapa de treinamento do modelo.
que muitas vezes quando a gente começa a estudar essa parte aqui, né, de análise de dados e machine learning, a gente já imagina, fica na ansiedade de chegar logo nesse passo, mas todas essas etapas que a Débora passou, na verdade, elas tomam bastante tempo do processo, né? Então, até chegar, só de chegar nessa etapa de treinamento do modelo, você já se sente vencedor, e aí, a partir daqui, a gente começa a ver, beleza, tem os dados assim, como que a gente segue? É importante que a gente consiga identificar, então, né, qual que é o problema, o tipo de problema que a gente tem aqui, para que a gente avalie quais algoritmos a gente pode trabalhar no conjunto de treino. Então, a primeira etapa seria realmente entender qual é o tipo de problema, se é um problema supervisionado, não supervisionado. No caso de ser supervisionado, por exemplo, seria de classificação, de regressão. É olhar para os seus dados já trabalhados aqui e entender qual realmente ali é o tipo de problema que você tem nas mãos. Uma vez que você identificou isso, a segunda etapa que a gente colocou aqui, dentro de treinar o modelo, seria realmente avaliar quais técnicas você tem, né, para trabalhar com aquele tipo de problema. Tem algumas técnicas que você pode utilizar, né, por exemplo, em contextos de classificação ou de regressão, e outras não. Então é importante você avaliar aqui quais técnicas você tem interesse de avaliar, né, de analisar, considerando então o problema já definido. Na terceira etapa, é importante que você defina métricas de qualidade do ajuste do seu modelo. Então, você vai identificou algumas técnicas e como você vai escolher entre elas, né, ou escolher algumas delas para seguir, a depender do resultado que você tenha na sua base de treino. Então, essa terceira etapa da definição de quais métricas você vai considerar é bem importante. Para daí, na quarta etapa, você conseguir realmente sumarizar, né, com base já nesse critério pré-estabelecido, dos modelos que você ajustou aqui na sua base de treino. A ideia é que na quarta etapa você chegue com uma aqui eu coloquei uma tabela resumo, né, a gente colocou uma tabela resumo, mas enfim, é um critério claro ali, né, de quais modelos fizeram sentido, responderam melhor no seu conjunto de treino. Beleza? Aí, a gente trouxe aqui um exemplo de classificação de e-mails em spam ou não spam. E aí a gente colocou aqui esse gifzinho da sketch do Monty Python, que não é sobre aquele spam, mas na verdade é realmente sobre a classificação aqui dos e-mails que a gente vai considerar como lixo eletrônico ou não. E aí, considerando então que a gente tivesse problema, como que a gente classifica ali aquelas 4 etapas? Então, pode passar para mim, por favor. Na primeira etapa, a gente quer a identificação do problema. Então, a gente vai ter, o nosso problema a gente vai ter informações de um e-mail e a gente precisa classificar ele como spam ou não. E aí, nesse caso, a gente tem ali uma classificação realmente binária, né, então, aqui como segunda etapa, a gente colocou 3 exemplos de algoritmos que a gente poderia utilizar para esse problema, que vai, que a gente consegue trabalhar com essa resposta binária, né, com essa classificação aí do e-mail. Então a gente colocou aqui árvore de decisão, regressão logística e Randall Forest. E aí, numa terceira etapa, a gente definiria qual a métrica que a gente vai avaliar esses modelos, né, de certa forma entender ali como eles estão desempenhando no conjunto de treino. E aí, para isso é importante pensar um pouco, tipo, beleza, mas o que a gente quer avaliar nessa terceira etapa? A gente colocou aqui nesse exemplo que no nosso caso a gente queria que um e-mail importante, a gente não quer que um e-mail importante seja classificado como spam, né? Porque a gente estaria perdendo o e-mail importante. Melhor que spam vá parar na caixa de e-mail, na caixa de entrada, do que um importante vá para a caixa de spam. E aí, nesse caso, a gente tem algumas medidas aqui que a gente poderia avaliar, que é a acurácia, a gente olharia então, né, a questão da acurácia mesmo do modelo, quanto de assertividade a gente tem, com relação a verdadeiro negativo, verdadeiro positivo, né, com relação ao total.
E aí tem o recall, que ele vai já avaliar essa visão de quantos falsos negativos e verdadeiros positivos a gente tem, e a precisão, que vai levar em conta falsos positivos e verdadeiros positivos. Nesse exemplo, a gente quis, por exemplo, aqui escolher a precisão como nossa métrica. Então, a gente vai buscar, dentre os algoritmos, e pontos de corte, né, de cada um desses algoritmos, e aí a ideia é que a gente aprofunde um pouco, né, nessa discussão do ponto de corte, enfim, realmente buscar maximizar dentre os pontos de corte dentro dos algoritmos que a gente utilizou, maximizar a precisão. Então, nesse caso, essa seria a terceira etapa, né, a gente definiu então qual que é a métrica que a gente vai, buscar ali na comparação desses 3 algoritmos. E aí, então, a gente volta, uma vez definida essa métrica, na quarta etapa, a gente teria essa tabela. Aqui é realmente um exemplo mesmo, a gente fez isso para ficar mais claro o conceito. Então, a gente, uma vez calculada a precisão, a gente voltaria, por exemplo, aqui para essa tabelinha, e a gente teria 3 modelos e a precisão de cada um deles. E ali a gente já consegue ter esse primeiro feeling de como, o que que a gente espera, né, com aquela base de dados, o que a gente vai ter de potencial ali. Nessa etapa, talvez você consiga perceber que um dos modelos teve um desempenho muito inferior aos demais. E aí é importante, seria um momento de, por exemplo, escolher não seguir com um dos modelos, né. Mas nesse caso, por exemplo, se você avalia que, sei lá, os 3 modelos que a gente escolheu tiveram um desempenho bom, a gente poderia seguir com eles para a próxima etapa, porque aqui a gente está falando ainda apenas da base de treinamento. Então, outra coisa interessante de se avaliar nessa etapa é a questão da validação cruzada. É um recurso que, a depender do problema que você está avaliando, faz sentido considerar. Então, a gente já conseguir esse ajuste, né, considerando a base de treinamento, com a validação cruzada. Aqui ainda a gente está comentando tudo da base de treinamento. A gente vai falar da base de validação e teste, a gente vai chegar lá. E aí, uma vez que temos então os resultados do modelo de treino, a gente vai para a parte do refinamento do modelo. Aqui, com os algoritmos então, né, já escolhidos, a gente, vai olhar para o conjunto de validação e entender, o que dentre os algoritmos que a gente tem, como a gente, tem o desempenho, né, daqueles algoritmos. Um ponto antes de chegar nessa análise do conjunto de validação, que é importante ressaltar, é a questão dos hiperparâmetros. Então, a depender, por exemplo, a gente comentou do Random Forest no slide anterior, né. Se a gente estivesse considerando, modelos que têm hiperparâmetros, é importante que a gente faça esse ajuste, considerando aqui, bom, tem algumas maneiras, né, de fazer essa busca pelo melhor hiperparâmetro. Aqui só para deixar claro, o hiperparâmetro é um parâmetro, desculpa, que você já precisa ter definido, né, ao iniciar o treinamento do modelo. E aí, para escolher esse hiperparâmetro, tem algumas técnicas que você pode utilizar para conseguir chegar em um subconjunto de valores que otimizem a sua resposta. Então, quando a gente considera o conjunto de validação para fazer esses ajustes dos hiperparâmetros para os modelos que têm hiperparâmetros, e uma vez ajustado, a gente consegue avaliar então qual é o melhor modelo, considerando os erros do conjunto de validação. Uma parte que é importante a considerar aí também no processo, é a questão, de analisar possíveis vieses do nosso modelo. Então, entender como que é como está como as variáveis do seu modelo se relacionam com o predito. E aí entra um pouco a questão da interpretabilidade aqui dos modelos opacos. Então, quando nós trabalhamos com modelos que não são diretamente interpretáveis, a gente tem ferramentas que podem nos auxiliar
e entender essa relação das variáveis com o modelo ajustado. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, a gente tem então a importância de variáveis, alguns gráficos que são o PDP, o ICE, o Whale, que vão nos auxiliar a avaliar essa relação das variáveis com relação ao predito. E também outros métodos que são mais, de interpretabilidade local, como o Lime e o Shapley Values. E aí, acho que essa são ferramentas importantes de serem consideradas, e a depender do que você entender aqui nessa etapa, né, da análise do seu modelo, ela pode te fazer voltar para, o ajuste de fato, né, por exemplo, levar à retirada de alguma variável, ou alguma, modificação que precise ser feita na sua base de dados, para que você, trabalhe questões aqui que você identificou e que são importantes de serem trabalhadas no modelo. Acho que essa etapa a gente acrescentou aqui, que acho que não está tão detalhada no livro, mas por ser muito responsabilidade de quem está desenvolvendo o modelo, né. Acho que é interessante a gente que trabalha com isso, começar a realmente, considerar, né, cada vez mais, acho que integrar no nosso trabalho cada vez mais essa etapa que é de responsabilidade nossa, os modelos que a gente desenvolve e responder por essa questão dos vieses aqui, entender a relação das variáveis com o predito pelo nosso modelo. E aí, por último, uma vez ajustado então, avaliado no conjunto de validação, é importante que a gente avalie o nosso modelo no conjunto de teste. O conjunto de teste, você já está mais de boa ali, esse modelo já está pronto. A ideia do conjunto de teste, que a Débora comentou lá no começo da apresentação, que a gente tinha separado ele. Então, por exemplo, se a gente fez alguma estratégia, de oversampling ou undersampling, que a gente acabou não citando aqui, mas também é interessante, ter esses termos como referência, no conjunto de teste nós não teríamos essa modificação. Isso, tinha esquecido essa palavra. E aí, a gente consegue, aplicando no conjunto de teste, voltar para um cenário mais próximo do que vai ser o nosso cenário real. Então é muito importante essa etapa de avaliar o modelo no conjunto de teste, porque aqui a gente já não tem, por exemplo, né, um balanceamento da base, a gente já volta mesmo para o mais próximo possível do que vai ser o nosso cenário real, e aí a gente consegue avaliar ali qual é o desempenho do nosso modelo no conjunto de teste. Certo? E por último, o sexto passo, né, que a gente colocou aqui, foi com relação à apresentação da solução. Eh, Acho que muitas vezes, quem tem o perfil um pouco mais técnico, né, não valoriza tanto essa etapa quanto deveria ou quanto precisava, né, então a gente precisa aprender também, assim como a Débora comentou que lá no começo é importante ter a conversa, né, com a equipe de negócios e entender muito bem, o que é importante, né, qual é o problema de fato, qual é a dor, né, a ser trabalhada, né, o que o modelo pode trazer de solução. E acho que apresentar a solução também, a gente volta, né, para essa conexão com o negócio, e é essencial que a gente consiga, traduzir de certa forma, né, a importância, enfim, os resultados que a gente, teve aqui de solução do modelo para de fato, enfim, né, a gente quer que o nosso modelo seja utilizado, que a gente quer que o nosso modelo resolva problemas, então acho que vale a pena investir nessa etapa. Então, para começar, para a gente quando a gente fala de apresentar a solução, é muito importante traduzir mesmo para o contexto do problema. Então voltar, né, olhar para o nosso modelo, para os resultados do modelo, com essa perspectiva de trazer de volta para o negócio, né, mas o que significa, né, aquele resultado que a gente chegou considerando o negócio, que a gente tem, né, o contexto do problema. E aí é interessante também dividir o seu processo. Então, o que você aprendeu?
O que você testou e funcionou? O que você testou e não funcionou? Quais foram as limitações e até sistêmicas? Muitas vezes, sei lá, eu testei um tal modelo, ele teve um desempenho melhor, mas devido a uma limitação sistêmica que temos aqui na empresa, por exemplo, a gente não vai conseguir implementar esse modelo. Então acho que é importante dividir esse processo, né, e muitas vezes, por exemplo, lá no começo você coletou ideias das pessoas de negócio que podem ter sido validadas ou não ao longo desse processo, né. Então acho que é interessante dividir, essa questão do que funcionou, o que não funcionou. E acho que outro ponto importante é com relação a utilizar recursos de visualização, né, que a gente utilize bastante de gráficos e realmente que eles sejam nossos aliados nesse processo aí, acho que é importante porque a gente conseguiria, assim, acho que os gráficos por si só já são mais intuitivos, né, mais fáceis de serem, analisados. Então é importante que a gente consiga investir um tempo em dividir esses resultados de forma clara e aproveitar dos recursos de visualização. E acho que um ponto importante, né, após apresentado, né, a sua solução, é um pouco, né, a gente não entra tanto aqui nesse universo, porque daria para falar aqui de implantação de modelo e várias questões desse tema, né. A gente quis mais trazer aqui deixar, né, que existe esse ponto, então é importante avaliar como vai ser utilizado esse modelo, né. Nesse exemplo do livro, a gente tirou essa imagem lá do livro em que você, teria a necessidade do seu modelo ter uma resposta online em tempo real, né. Então, pra esse tipo de solução, você vai precisar implantar o seu modelo e de uma forma que ele vá responder, em tempo real. Mas para algumas utilizações, se for um estudo mais pontual, um modelo, que vai ser enriquecido, pontualmente, né, por exemplo, uma vez por mês, alguma coisa assim, toda a questão da implantação seria diferente. Então acho que é bem importante avaliar isso e lembrar que é caso a caso, como vai ser a o deploy depende muito da utilização. E também é importante lembrar do monitoramento dos modelos e das variáveis que estão sendo consideradas dentro do modelo. E aqui com relação à manutenção, seria o prazo de validade, né, do seu modelo. Então é importante acompanhar como está o desempenho do modelo e as variáveis para que você responda até esse próximo ponto, que seria: "Ah, mas quando eu percebo que o meu modelo já não está respondendo tão bem e é hora de redesenvolver", né. Acho que essa questão do monitoramento próximo vai trazendo essa noção para a gente. E aí, por último, algumas conclusões, alguns comentários que a gente trouxe aqui, que a gente queria dividir, na palestra, né. De forma geral, recapitulando os 6 passos, então primeiro tiveram os pontos que a Débora trouxe, que é a questão de olhar para o problema, né, entender ali, o que a gente busca solucionar, né, dentro da área de negócios, dentro do contexto que a gente está. Depois a questão de obter e visualizar os dados, né, de exploração dos dados obtidos. Depois a preparação dos dados para os algoritmos, que o que ela comentou, é uma etapa que pode ser bastante longa, né, dificilmente você vai ter os dados já preparados e tratados, então é importante que a gente, invista um tempo nessa etapa de preparação. Depois a gente vai para a etapa de modelagem, de treinar o modelo e identificar ali no conjunto de treino qual potencial você tem, né, com os algoritmos utilizados, avaliados. Depois para o refinamento do modelo, em que você considera o conjunto de validação e depois é importante também apurar os resultados no conjunto de teste que vai estar mais próximo da sua realidade. E por último, apresentar a solução, que é essa questão de dividir os resultados de uma forma clara, né, objetiva, trazendo sempre para o contexto do problema. É meio que, no fim, as 2 pontas, né, voltam para o sai do negócio, né, você entende ali e depois volta. E a gente colocou esse maisinho do monitoramento do sistema.
em que a gente teria esse último slide que a gente comentou aqui, sobre a questão de monitoramento e implantação. E aí, para saber mais, né, para aprofundar, a gente colocou aqui a referência do livro que a gente está utilizando no grupo de estudos. A gente colocou também, aí tem um notebook para cada capítulo disponível no repositório do GitHub, que a gente colocou nesse link. Aqui tem também o livro de aprendizado de máquina, dos professores Tiago e Rafael, que é um material muito interessante aqui em português, um material de muita qualidade. É bem legal ter um material tão rico, né, em português, que dentro do que a gente está estudando, a estrutura acho que é o que se aproxima mais do hands-on, né, o livro que a gente está utilizando no grupo. E por último, a gente colocou aqui também como referência, né, a questão naquele sentido da responsabilidade, né, sobre os algoritmos que a gente está desenvolvendo. É importante que a gente aprofunde nesse tema, né, então ficou aí como dica o livro da Cat O'Neill, que é o Algoritmos de Destruição em Massa, onde ela aprofunda questões, né, e problematiza questões do que pode acontecer quando a gente não sabe o que tem dentro do nosso modelo, né, quando a gente não se preocupou com aquela etapa da interpretabilidade. E aí, por último, a gente colocou essa apresentação no link aqui, né, e a gente também disponibilizou um notebook em que a gente fez uma análise lá no grupo de estudos que segue quase todas as etapas, né, mais ou menos das etapas que a gente colocou aqui. E aí pode ser útil aí para quem quiser. Tem vários materiais também na internet, né, o Kaggle tem muitos notebooks disponíveis, então acho que fica também, claro, a gente colocou esse aqui como referência para quem tiver interesse, mas acredito que tem muito material bom, né, na internet por aí. Acho que é isso, Débora, você quer acrescentar alguma coisa? Não quero acrescentar nada. Eu acredito que provavelmente tenha perguntas. Oi. Então, primeiramente, obrigada, meninas, pela palestra, foi bem massa. E tem perguntas, sim. Vou começar a ler aqui. Então, a primeira pergunta é da Elaine. O grupo de estudo, ele tem algum perfil em rede social? Ela queria aprender mais com a experiência de vocês no grupo. Nossa, a gente é bem ruim de redes sociais. A gente tem todo esse material, a gente tem o GitHub, depois a gente pode compartilhar lá no canal, mas tá na apresentação, então o link vai direcionar para lá. A Angélica e a Mari são super organizadas, então tem bastante material bem organizadinho lá. Não tem tanto material, mas o que tem tá bem organizado, porque a gente também é desorganizada. Então, o que tem lá tá organizado, mas o que não ainda tem conteúdo que a gente não tem lá ainda, né? Mas a maioria tem. Sim. Não sei se eu respondi. Acho que a gente consegue passar o link lá, né, pelo Discord. Isso, acho que seria o ideal. E também a gente tá, por exemplo, a gente não usa redes sociais, mas tem o LinkedIn, que eu acho que acho que todas utilizam o LinkedIn, então podem também entrar em contato com a gente, né? A gente faz parte das pilots, né, da Pilot São Paulo, especificamente. Então, também tem o Telegram, então tem bastante conteúdo que as meninas compartilham bastante, além do nosso grupo, né? Sim. Pode Show. entrar em contato direto com a gente também, a gente Isso. fala lá no chat melhor. Beleza, depois, se vocês esquecerem ou não mandarem, depois eu passo ali, então, no canal da trilha. Tá bom. Tá. Aí tem mais uma pergunta, deixa eu só pegar ela aqui. Só um minutinho.
Após o... Desculpa, primeiro eu vou falar. O usuário é DocsDenk. E a pergunta é, após o deploy do modelo, como funcionaria o enriquecimento do mesmo? Na verdade, o enriquecimento... Como seria, assim, o enriquecimento? Não sei, você entendeu, Angélica? Não. Será que o enriquecimento... Porque quando eu ouço a palavra enriquecimento, me vem mais enriquecimento de informações, né? De acrescentar, né? Isso. Não sei. Talvez ele quis dizer se depois do deploy tem como acrescentar mais coisas. Se quiser dar mais detalhes pra gente. Ai, como é que é o nome? DocsDenk. Aí eu já leio na sequência. Beleza. Então vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver. Eric Neiber perguntou sobre o livro, só não disse qual livro. Ele realmente ensina a entrar nesse mundo do ML? Parte de programar e tal? Ou ele fala no geral, explicando os métodos e etc? Ele é bem Quer responder? hands-on, né? Ele é bem mão na Ele é. massa, né? Porque a gente usa hands-on, mas ninguém é obrigado a falar inglês, né? Mão na massa. Só que eu acho que ele é um nível mais intermediário. Como sugestão, tô olhando para cima que eu tô vendo meus livros aqui, tem um que chama Data Science do Zero, que é do Bruce. Ele é muito bom, aí lá ele tem uma introdução boa, é realmente do zero mesmo, não sei qual a opinião da Angélica, mas a minha opinião é que esse livro que a gente apresentou é mais intermediário. Sim. Sim, ele é mesmo. Eu acho que assim, quando você precisa desse acompanhamento na parte de programação, ele dá muito suporte, né? Mas com relação a então aprofundar a parte de programação não vai te deixar na mão. Mas agora aprofundar talvez a técnica e para entender mais, né, eu acho que o desenvolvimento da técnica em si é realmente ele já é intermediário, ele já parte de alguns pressupostos. Desculpa, você finalizou já, Angélica? Sim. Sim? Ah, tá. Então, aí o DocsDenk, ele acrescentou aqui na pergunta, que após o deploy do modelo, ele queria saber como que funciona a atualização do modelo, né? Como que retreina um conjunto de dados maior ou algo nesse tipo. Uhum. Eu acho que assim, tem algumas. Eu vou responder e você também complementa aí, ver se você acha a mesma coisa, Débora. Eu acho que para você redesenvolver, né, primeiro você precisa ter indicativos, né, de que aquele modelo precisa ser desenvolvido. Então, por isso a gente comentou na questão da manutenção. Desculpa, do acompanhamento. Então, você percebeu que o modelo começou a descalibrar, né? Já está tendo um resultado muito diferente do que era esperado quando foi desenvolvido, algo do tipo. Ou se você também teve uma crise como 2020, provavelmente os modelos precisaram ser redesenvolvidos, né? Em boa parte dos lugares. Então, qualquer coisa que tenha mudado muito o comportamento esperado ali vai acabar impactando nesse redesenvolvimento. E a pergunta era como redesenvolver, certo? Era mais nesse sentido, né, Ana? Acho que o como entra um pouco nesse processo que a gente passou. Você vai identificar ali a oportunidade de desenvolvimento, e aí você pode, tanto já partir de conhecimentos prévios do modelo que você já tem, né? Então, por exemplo, você já sabe a questão de quais variáveis você vai utilizar, quais tratamentos em alguns dados você vai fazer, mas também você pode estar em algum cenário em que você queira utilizar dados novos, de fontes novas que surgiram, né, desde o desenvolvimento do modelo anterior até esse novo. Então, eu entendo que depende muito do que aconteceu, de qual cenário você tem, dependendo, sei lá, se não mudou nada, só parou de, se o modelo já não está respondendo como você esperava, pode ser que seja o caso de não precisar fazer tanto, né, tratamento de variáveis, você já vai trabalhar com um banco de dados parecido, e aí você vai ter mais tempo na questão do treino. Mas aí também vale avaliar, será que o modelo está respondendo o que você quer? Sabe, então acho que é uma coisa de várias camadas, assim. O que você acha, Débora? Eu acho que é isso, não tenho nada a acrescentar na sua resposta. Eu acho que o acompanhamento é fundamental para ver
se precisa ou não fazer na verdade, refazer o modelo, né? Porque não dá para, geralmente não dá para aproveitar, né? Tirando talvez os dados em si, né? Mas eu concordo com o que você falou. Beleza. Já finalizou as perguntas. Vocês querem falar mais alguma coisa, acrescentar algo? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né, em nome de todas do Grupo Guedes, e falar que a comunidade transformou muito a minha vida, então façam parte de alguma comunidade, quem é de São Paulo, e estamos abertas, né, assim, para trocar ideia. Eu realmente comecei a aprender mais Python, eu aprendi Python na comunidade, nas Pylab de São Paulo, faço parte de outras comunidades também, né, que é o Todas as Letras, que são pessoas da LGBTQIA+. Então, acho que essa é a minha dica. E é isso. Obrigada também, Ana, por ser a host. O André e a Luciana também. E a Angélica, né, que compartilhou o sofrimento comigo. Também quero Imagina. agradecer, só faço das palavras da Débora as minhas também de agradecer aí e parabenizar pelo evento também, agradecer vocês, toda a infra e a organização do evento. Parabéns pela Python Brasil 2021. Imagina, meninas, eu que agradeço. Fico super feliz de estar participando junto com 3 mulheres, né? Porque tem a Luciana também. E agradeço os intérpretes de Libra. Tá muito show. Muito obrigada. E agora, gente, convido a todos a acompanhar, né, os eventos de Python pelas redes sociais, que é o @Python Brasil. Se quiserem comentar também sobre o evento, compartilhar alguma coisa, vocês podem usar a hashtag PyBrasil2021. E a programação do evento ela pode ser encontrada no site 2021.pythonbrasil.org.br. Aí na sequência vai vir agora uma palestra relâmpago.